Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula aí, fração. Essa é a aula parte 1. Fração ou fracção em português de Portugal é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes iguais entre si. A palavra vem do latim fractus, isso significa partido, quebrado, do verbo frangere, significa quebrar. Então a fração é algo que você vai pegar e dividir, em geral, em partes, tentar dividir em partes iguais. Latim, atualmente onde se fala latim, né, a língua oficial é no Vaticano. Não é que se fala, por exemplo, as missas, esse Papa aí, ele pediu para as missas serem celebradas em latim. Isso aqui é o Coliseu de Roma, para quem já assistiu o filme Gladiador, essa é uma cena do filme Gladiador, Roma Antiga, lá se falava latim. Esse é o Caio, o estátua do Caio Júlio César, né, para quem estuda história. E aqui um livro escrito em latim, a capa do livro do Isaac Newton, físico aí, Princípios Matemática. Quando se fala em fração, em geral, o aluno, em geral, ele sempre pensa em pedaço de pizza, comida, dividido, bolo, biscoito, coisa dividida em partes iguais. Ora, a natureza ela vai um pouco mais além disso. Aqui você tem uma linha férrea, né? Isso aqui são os dormentes, essas madeiras aí, elas são colocadas em intervalos iguais. E aqui passa a linha, onde circula aí os metrôs, os trens. Isso aqui chama-se pé de arroz, né? Plantação de arroz. Cada grão de arroz desse aqui, ó, saiu desse compartimento aqui, ó. Isso aqui é uma vagem de arroz, né? Isso aqui é uma cabeça. A cabeça tem cabelo, né? A cabeça foi dividida em milhões de partes, nasceram aí os cabelos. Isso aqui são os pentes para pentear, dividido em partes iguais. Fracionado também, a natureza fraciona determinadas coisas. Tem aluno que pergunta: o que eu vou fazer com fração na vida? O que você vai fazer eu não sei não, mas por que o governo me paga para ensinar essa coisa eu sei. Tipo aí o boi, ó, um boi. Isso é um boi. A gente vai no açougue, compra carne lá para fazer um bife, um churrasco. Então primeiro ele passa pelo frigorífico, ele é abatido. Aí vai para o açougue. Essa parte aqui é a picanha, o filé mignon, né? O contrafilé e por aí vai. Lá no açougue a carne é pesada em quilogramas, as unidades lá em quilogramas. Tem uma balança lá que vai aferir a massa, né? E você compra lá 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, né? E o dinheiro é dividido em real, tudo isso é fracionado, até chegar lá no prato, lá, essa comida deliciosa lá, fritas, o bife, por aí vai. Essa fotografia aqui eu peguei da internet. Não conheço esses caras não, mas o que está atrás dele é um negócio chamado transformador, que é um tipo isso aqui que está no poste. Para que serve isso? Isso? Em geral isso aqui circula em alta tensão, né? 10.000 volts, 6.000 volts. Aí manda, ele transforma a energia elétrica em 127, 220 volts para as nossas residências. Então fracionou, né? Então tem muita gente que usa fração aí para trabalhar, para viver. E é com essa energia elétrica que o meu computador está ligado nesse momento. E você está assistindo essa videoaula aí, ó, né? Tá lá a moça lá no cabelo lá, ó, com os pentes, um refrigerador. Sem isso eu teria que ter um transformador para alimentar a energia dos meus componentes. Isso aqui é uma plantação de feijão. Para quem nunca viu, isso aqui é um pé de feijão. O feijão ele vem dentro de uma vagem, a própria natureza fracionou lá a vagem. Lá dentro da vagem fica o grão, os grãos de feijão. Agora, quem ensinou matemática para a natureza? Sei não, só sei que o governo me paga para ensinar essas coisas aí. Então aí você tem aqui uma feijoada deliciosa, né? Você tem aqui o arroz, você tem o feijão, você tem lá a batata, a mandioca. Então a matemática também está na natureza. O pé de feijão não vai para a escola para aprender fração não, mas lá você encontra. Isso aqui é um tiar, para quem nunca viu, é assim que faz tecido, faz roupas, né? E aqui eu peguei essa fotografia da internet, uma representação de cidadão com milhares de comprimidos aqui, né?
Então, o medicamento que nós tomamos no dia a dia ele é calculado matematicamente. Ninguém pega um frasco inteiro de medicamento e toma. Está arriscado a morrer. Então, isso é calculado matematicamente. A música, para quem mexe com música, você tem escala dó, ré, mi, fá, lá, si, dó, e seja lá o que for, né? Não entendo nada de música, mas a música ela é matematicamente graduada, um oitavo, um 16avos, por aí vai. Quem graduou essa escala aí foi Pitágoras, o cara que atribuída a origem da palavra matemática. Isso aqui é um motor de carro, você tem os cavalos, as potências deles, as bielas, os motores funcionam matematicamente, calculado matematicamente. Por essas e outras coisas que nós estudamos frações. Então aqui nós temos exemplo de uma fração, lê assim, ó, 3 quintos, o 3 um traço na horizontal e o 5, o que fica em cima é chamado numerador, o que fica embaixo é o denominador. Esse denominador ele representa o inteiro que foi dividido em 5 partes, ela cortou em 5 partes. E o de amarelo é o numerador, é o que foi tomado, 3 quintos. Então eu tenho 3 quintos. Aqui eu tenho 7 quintos. 7 é o numerador, 5 é o denominador. Está aqui o 1 inteiro. Foi dividido em 5 partes, porque o denominador indica em quantas partes você vai dividir o objeto, a coisa. Então no caso aqui foi dividido em 5, mas não tem como tomar 7. Aí eu peguei mais um inteiro, tornei a dividir em 5 partes. Aí sim, peguei 5 aqui, com mais 2 aqui, 7. Então todas as vezes que o numerador for maior que o denominador, eu preciso de mais de um inteiro. Então se fosse um boi, por exemplo, precisava de mais de um boi. Se fosse um porco, precisava mais de um porco. Se fosse uma barra de chocolate, precisaria de mais de uma barra. 6 décimos, quando termina em 10, 100, 1000, ou seja, múltiplo de 10, a leitura é feita assim, ó. 6, que é o numerador, 10, que é o décimos, centésimos, milésimos, por aí vai. Tá aí o desenho e a parte cortada. 8 centésimos. Então, uma coisa foi dividida em 100 partes, aqui tem 100 partes, e eu tomei 8 centésimos. Quando não é múltiplo de 10, tipo 20, a leitura é feita assim, 8 vinteavos, 9 vinteavos, 15 vinteavos. Sempre é feito a leitura do numerador, o traço de fração e o denominador, e a palavra avos. O que é um número misto? O número misto ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Essa parte inteira ela não foi dividida em nada, não foi cortada em absolutamente nada. E essa parte fracionária é assim, então 1 inteiro e 8 vinteavos. É feito assim, é feita a leitura 1 inteiro, 8 vinteavos. Número misto em fração imprópria, transformação é feita assim, você multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. 20 vezes 1, 20, mais 8, 28, 28 vinteavos. Isso aqui é a fração imprópria. E aqui o número misto. Então a transformação é feita assim. O denominador vezes a parte inteira, somada com o numerador. 20 vezes 1, 21. Mais 8, 28. Aqui o desenho, se observar que esse desenho aqui ele não foi cortado em nenhuma parte, ele está intacto. E esse aqui, 8 vinteavos. Na parte fracionária, fração imprópria, você tem ambas as partes cortadas. Próxima videoaula nós vamos ver operações com frações. Até a próxima videoaula.